Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que alegria poder estar novamente na comunidade cristã em tua honra, aqui na 14 de julho 383, na Quinta Nobre com Cristo. Eu quero saudar a todos que estão aqui no prédio da igreja, com a paz do Senhor Jesus, e também a todas aquelas pessoas que estão na nossa live pelas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite. Eu quero profetizar sucesso, vitória, prosperidade, muita saúde na sua vida. Eu não sei como que você está, como é que está a sua família. Eu não sei, mas Deus sabe, você sabe as lutas, as aflições que vocês têm no dia a dia da vida. Como foi o seu dia? Como foi a sua semana? Quais são os prognósticos para a próxima semana? O que você tem pensado? O que você tem planejado? Quais são as coisas que estão acontecendo na sua vida que você não está gostando, que você não está satisfeito? Então nós vamos orar agora por você. Pai querido, em nome de Jesus eu quero colocar estas vidas maravilhosas que estão aqui no teu santuário. Quero colocar essas pessoas que estão na nossa live, assistindo, compenetradas, para ouvir a tua palavra e receber essa oração. Nós sabemos que somos imperfeitos, pecadores, nada merecemos. Queremos repreender todo o mal, todo espírito maligno de enfermidade, de miséria, de morte, estão repreendidos em nome de Jesus Cristo. Para a honra e glória do teu nome, eu os abençoo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Amados, já ouviu aquela frase, lar doce lar? Tem muitas pessoas antigas, tem em casa, no quadrinho lá, lar doce lar. Há quanto tempo que você não sente que o seu lar é doce? Há quanto tempo você tem sofrido problemas no seu lar? Há quanto tempo você não tem a condição de dizer que sua vida está bem, que você está feliz, que você não está assim do jeito que você gostaria de ter, uma harmonia no seu lar, uma harmonia na sua casa. Lar doce lar, há muito tempo, tem muitas pessoas que sofrem. Conversando com algumas pessoas, uma roda de amigos, discutindo sobre vários assuntos, futebol, política, de repente uma menina passa e diz, tchau pai. E o pai pergunta, aonde você vai? Ah, eu vou para a casa de uma amiga, não sei se volto para casa hoje. O pai, na frente de todas aquelas pessoas, falou, vem cá minha filha, eu não entendi o que você quis dizer. Você vai para onde? Eu vou na casa de uma amiga e eu não sei se vou voltar para casa, talvez amanhã cedo. Quantos anos tem essa menina? Com certeza, 14 anos de idade. E algumas pessoas que estavam ali começaram a comentar, falaram, mas você deixa a sua filha dormir na casa de pessoas que você não conhece? O pai falou, eu não tenho controle sobre meus filhos. Minha filha vai, não volta, meu filho da mesma forma, tem 16 anos de idade apenas. Será que as pessoas têm controle sobre seus filhos hoje em dia? Será que o lar, doce lar, existe realmente nos dias de hoje? Pode ter, sim, alguns que são assim, uma verdadeira família harmoniosa, mas a maioria parece que não está nesse padrão, não. Eu quero dizer que a família está em crise, ou pelo menos a família está vivendo uma tragédia. Com certeza, muitas coisas estão acontecendo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim, olha a palavra de Deus, e nós vamos colocar na palavra de Deus para você ter uma reflexão hoje. Ele nos libertou do império das trevas. Eu quero grifar essa frase, império das trevas. Está dizendo que o apóstolo Paulo está dizendo que muitas pessoas viviam no império das trevas. Hoje, muitas famílias estão vivendo no império das trevas. E o que representa isso para a família? Tragédia. Mas a solução, o apóstolo traz. E nos transportou, veja só, um transporte, transportou para o reino do Filho do seu amor.
Aquelas pessoas que viviam no império das trevas foi transportado para o reino de Jesus. Que maravilha! Mas tem muitas pessoas que estão no reino do amor do Filho de Deus. Sim, estão. E tem uma família completamente harmoniosa, voltada para as coisas de Deus. Mas milhares, ou podemos dizer milhões de pessoas de famílias estão no quê? No império das trevas. O que é esse império das trevas? Dominado pelo diabo. E a palavra de Deus ela é tão clara que nos ensina algo que nós devemos refletir a respeito do posicionamento do pai e da mãe com respeito aos seus filhos, com respeito à sua família. A grande responsabilidade que o pai tem, junto com a mãe, de dirigir os seus filhos no caminho do Senhor para sair do império das trevas. Está na Bíblia o império das trevas. Diz assim, Miqueias capítulo 7, versículo 6. Porque o filho, olha só, despreza o pai. Despreza o pai. Está escrito na Bíblia. Miqueias capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai. O que está acontecendo com o seu filho? Será que o seu filho te despreza? Despreza a mãe? O que é desprezar? É não ligar, é ignorar, é maltratar, é realmente falar impropérios até contra o pai e contra a mãe. Nós vemos e observamos isso todos os dias. Muitas reclamações, inclusive nessa roda de amigos, cada um começou a falar a respeito de sua família e ficamos arrepiados com a situação. O que mais? A filha se levanta contra a mãe. Vou repetir. A filha se levanta contra a mãe. A mãe que tem a obrigação de orientar a sua filha em todos os caminhos que ela deve andar, e ela afronta a mãe. E ela faz o quê? Se levanta contra a mãe. O que é esse se levanta contra a mãe? É falta de respeito. Pode até partir para uma agressão. Pode partir para uma agressão física, sim, mas principalmente com palavras de baixo calão. Eu já presenciei filha falando para a mãe coisas absurdas. E a mãe, qual é a reação? Baixa a cabeça. Eu não consigo controlar minha filha. Eu não consigo controlar o meu filho nos dias de hoje. Porque antigamente era diferente. Quando o pai olhava para o filho, ele já sabia. Ou ele se emenda, fica quieto. Quando recebia pessoas em casa, o filho, a filha saía, ia para o quarto para não escutar a conversa dos adultos. Somente com um olhar. Ah, mas tinha vara de disciplina? Sim, tinha vara de disciplina. A própria palavra nos traz a respeito da vara de disciplina. Hoje é o diálogo, hoje é a conversa, é ensinar para o caminho certo, correto. Diz mais, está falando sobre família. A nora contra a sogra. É bíblico. Capítulo 7 de Miqueias, versículo 6. A nora contra a sogra. Por que existe essa coisa de nora, de sogra, de sogro, de sogra? Parece que há algo colado dentro das pessoas, dizendo que a sogra é ruim. E a sogra diz que a nora não vale nada. Que coisa absurda. Onde está o lar docilar? E diz mais, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. É bíblico isso. Caim matou seu irmão Abel. Os irmãos de José venderam ele para o Egito como escravo. Os filhos de Davi queriam matá-lo. É bíblico essas coisas que estão acontecendo, mas nós temos uma grande responsabilidade. A família em crise. A família, o nome família é algo tão maravilhoso, instituído pelo próprio Deus, para que pudesse o quê? Crescer e multiplicar e se tornar pessoas bem estabelecidas no padrão divino.
O que acontece na família hoje em dia? Discriminação entre os membros da família. Acontecem situações que as pessoas falam assim, mas não pode acontecer isso na família. Discriminação? Sim. Um filho pode discriminar a irmã ou o irmão ou vice-versa. Alguém na família, na parentela. O cunhado, a cunhada, o avô, a avó, o tio, a tia. Existe uma separação, discriminação. Existe também o preconceito. É porque esse tipo de pessoa é diferente daquela. Há uma discriminação. Vocês já viram irmãos se duelarem por questões banais? Quantas e quantas vezes observamos nas reportagens de televisão, de rádio, de jornal, sites, briga entre irmãos, dissensões entre irmãos, intolerância entre irmãos, disputa entre irmãos, partidarismo dentro de casa. Alguém já ouviu alguém dizer assim, olha, a minha mãe não gosta de mim, meu pai gosta muito mais de mim do que minha mãe, ou vice-versa? Algum menino que esteja se sentindo rejeitado pelo pai, ou rejeitado pela mãe? A minha mãe tem preferência em casa, o meu irmãozinho, ele tem muito mais do que eu. Podemos até lembrar da parábola do filho pródigo. Amados, partidarismo. Às vezes sim, o pai ele tem mais afeto a um determinado filho do que a outro. E parece que a criança não sente, sente sim, sabe. Já percebe que existe um preconceito, existe uma disputa entre pessoas dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Por isso que a palavra é clara aqui, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa, dentro, na família. Lar docilar? Será? O que fazer para resolver essa situação? O que fazer para resolver essa questão? Na própria sociedade há discriminação. São as classes. Classe A, classe B, classe C, classes D e E são 50,7% da população brasileira. Pessoas que ganham até R$ 2.900. Classe D e E. A própria sociedade discrimina. Você é classe A, você é classe B, você é classe C, você é o quê? Deus não fez isso não. Isso veio do homem. Isso é discriminação. Isso é preconceito, intolerância. Por que classificar as pessoas por classes sociais? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 29, a passagem diz claramente sobre as pessoas no dia de hoje. Quando eu falo pessoas, eu vou falar famílias, porque realmente é na sociedade, inserida a família, estando cheios de toda iniquidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, ou seja, relações sexuais sem casar, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja. Como é que está o mundo hoje? Homicídio, contenda, engano, malignidade. Versículo 30. Sendo, olha só, verdade tudo isso, murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e mães. Olha novamente o apóstolo falando aqui. Desobediente aos pais e mães. Quem controla o seu filho? Quem está controlando sua filha? Porque eles não estão te obedecendo? Aonde foi que você errou? Em que período da vida você errou com eles? Versículo 31, o apóstolo continua dizendo: ignorantes, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Nós observamos isso no dia a dia, na nossa vida. A pessoa não tem misericórdia pela pessoa, porque errou, é castigado. Versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte,
os que tais coisas praticam, o apóstolo colocou, veja bem, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Apoia aquelas pessoas que fazem coisas erradas. Quantas vezes nós observamos isso acontecer no mundo que nós estamos vivendo, no seio da própria família? Se queremos receber as bênçãos gloriosas de Deus, precisamos ter uma ideia da sua maneira de agir. Como Deus está agindo hoje para que você se salve, para que você salve sua família, para que você possa dar algo importante para a sua família, para que ela seja aderente aos seus preceitos, que vão ser dirigidos e informados por Deus através da palavra. A educação da palavra de Deus, a oração, através de tudo aquilo que você pode aprender de Deus para poder oferecer à sua família. Muitas pessoas estão orando em família, graças a Deus, glórias a Deus, porque aqueles que reconhecem o que Deus pode fazer na vida das pessoas, com a família unida, a família trabalhando juntas, no único propósito de servir a Deus. Entender que Deus age de maneira maravilhosa na sua vida. É preciso que você entenda que Deus está olhando por você. Pai, mãe, filhos, filhas, Deus olha por você e Deus quer que você se salve. Deus quer dar a você uma vida maravilhosa, plena, satisfatória, para que você possa viver feliz e o seu lar ser realmente lar, doce lar. Buscar a ação de Deus para a nossa vida. Nós vamos aprender na noite de hoje como buscar a ação de Deus para a nossa vida, para que você possa ter uma vida plena, uma vida abundante. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Muito bem, hoje as pessoas vivem numa grande preocupação, não sabem o que fazer da vida. A própria sociedade, a própria situação econômica do país, ou situação política, não importa. A situação particular de cada casal, a situação particular de cada família, a situação de trabalho, de recursos que às vezes não tem para que a família possa cumprir com seus compromissos. E passam a ter desespero. Famílias desempregadas, pais desempregados é pais desesperados. Então, como vai fazer? Diz a palavra: não estejais inquietos por coisa alguma. Presta atenção, por quê? Mas antes de tudo isso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Algumas pessoas não dão importância à oração. Algumas pessoas não dão importância à súplica. Às vezes elas recorrem à súplica, a clamar e a ter realmente as petições a Deus no momento que estão no fundo do poço ou num beco sem saída, numa situação que não tem mais solução. Aí a pessoa vai na oração, aí vai na súplica. E às vezes não vão não. Às vezes acham que a coincidência das coisas do mundo vai acontecer para salvar você de qualquer situação perigosa. Mas não. A palavra diz claramente: sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. Ou seja, você ora, você pede, você recebe e já agradece e toma posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida. É difícil crer nisso? Não é difícil, basta fazer a prova. Por que Deus age a nosso favor? Sabe por quê? Porque Deus é nosso Criador e provedor. Ele não criou você um robô. Ele não manipula as suas vontades. Deus deixa você livre para poder escolher o que você quer para a sua vida, o que você quer para a sua família. Ele apenas fica te olhando e dizendo: vem, meu filho, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus traz existência o que não existe, diz a palavra. Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos.
Se você não crer nisso, o que vai acontecer com a sua vida daqui para frente? Que a situação que nós estamos observando no mundo vai ficar cada vez pior, e você não tem como fazer, buscar um porto seguro para a sua vida, para a sua família. Salmo 103:19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Presta atenção, amados, que está dizendo a palavra de Deus: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, Ele está lá. E o seu reino domina sobre tudo. Ele está à sua disposição para fazer a sua vontade, a vontade do seu coração. Aquilo que você pensa, quando você dorme, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, e às vezes você não consegue dormir, porque você fica pensando o que vai fazer no dia de amanhã, Deus está olhando e esperando você se manifestar. Através do quê? Através da oração, através do clamor, através da súplica e pedindo, derramando lágrimas se for necessário. Deus jamais resiste um coração quebrantado. Você crê? Toma posse dessa palavra. Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, presta atenção, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Antes de você, Deus é Deus. Crê nisso? Porque Ele nos ama tanto que deu seu próprio Filho para nos resgatar. Amados, presta atenção. O mundo que nós estamos vivendo é como se fosse um oceano. E nós, nós com a sua família, num barquinho. Mundo um oceano e você um barquinho. O que vem? Tempestades, ondas altas, etc. O barquinho fica, só que esse seu barquinho está furado. Ele tem um furinho. E esse furinho vai entrando aos pouquinhos água e uma hora ele pode naufragar. Nós vivemos nesse mundo que é um oceano, estamos num barquinho furado, prestes a naufragar. Se você não clamar, não suplicar para Jesus Cristo vir para o barco e tapar esse buraquinho para você chegar num porto seguro, você vai fracassar. Como milhares de pessoas estão fracassando porque não conseguem ceder à vontade do Pai, porque não querem saber do Evangelho. Não querem saber do Evangelho. Não querem saber de Jesus Cristo. Não querem reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque Deus é nosso Criador, porque Ele é nosso provedor, porque Ele nos ama tanto que deu seu próprio Filho para nos resgatar. Lá na cruz. Você crê nisso? Você aceita esse Jesus? Você aceita de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi por você, pela sua esposa, por seus filhos, foi por mim, foi por todos nós, por toda a humanidade? Lá em Romanos 8,31, diz o apóstolo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, veja bem quantas coisas estão acontecendo no mundo. Você foi injuriado, caluniado, difamado, magoado. Você está entristecido por tantas coisas que têm acontecido na sua volta. Quando parece que as coisas estão indo bem, de repente vem uma coisa que te tira do foco. Parece que as coisas estão melhorando, de repente vem uma má notícia, te tira você de onde você está. Vem a preocupação, vem aquela boca amarga, vem aquela dor no peito, vem aquela ansiedade e vem aquela angústia, e você fica procurando e não vai encontrar em lugar nenhum. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, olhe para o alto. Quem nos separará do amor de Cristo, disse o apóstolo? Quem? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem vai te tirar você do amor de Cristo? O apóstolo Paulo está deixando claramente aqui que pode acontecer tanta coisa na sua vida: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que
que nos amou. Amados, presta atenção, algo maravilhoso está acontecendo na sua vida agora e você não está percebendo, de que o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, abrindo sua mente, tirando aquela escuridão, a falta de conhecimento, porque o Espírito Santo está te dando agora conhecimento da verdade da palavra de Deus. Você pode abrir seu coração para Ele e olhar para o seu filho, para a sua filha, para onde você estiver, com quem você estiver nesse momento e dizer: puxa vida, Jesus morreu por mim e morreu por você. O que eu estou fazendo? Estou passando tribulação, estou passando perseguição, estou passando angústia, estou passando fome, está acontecendo alguma coisa na minha vida, uma espada está na minha cabeça para me degolar, para me matar. Mas nada vai me separar do amor de Cristo, porque eu creio agora que Ele está comigo e me salvará de toda essa situação, porque eu sou, a partir de agora, mais que vencedor por aquele que nos amou. Reconhece isso? Assume isso na sua vida para o bem-estar seu e da sua família. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Tome posse dessa palavra. Porque estou certo, diz o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, igreja? Glórias a Deus, aleluia. Nada pode separar o amor de Cristo de você. Basta você sentir isso. Basta você colocar no seu coração e na sua mente isso, dizendo: não, eu não vou continuar sofrendo dessa forma, eu não vou continuar padecendo, eu não vou ficar nesse sofrimento, eu não vou ter minha família completamente dividida, meus filhos para lá, minha mulher para lá, eu para cá. Não, eu quero a união familiar na minha vida, a unidade perfeita, o vínculo perfeito com Cristo Jesus no seio da família vai te dar grandes vitórias. Você vai olhar com amor para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua família, para a sua parentela, dizendo: puxa vida, eu tenho Jesus Cristo que morreu por mim e eu quero esse Jesus na minha vida a partir de agora para mudar essa história, mudar a sua história. José foi vendido pelos seus irmãos, foi para a casa de Potifar, foi tentado pelo demônio através da mulher de Potifar, foi preso, ficou lá no cárcere, privado. Deus com ele, cuidando dele durante um período. De repente, veio o milagre. Da noite para o dia, ele se torna quem? O governador do Egito. Por quê? Fidelidade. Através da fidelidade, através da obediência das coisas de Deus. No mundo que nós estamos vivendo hoje, dificilmente as pessoas querem obedecer a Deus. Não obedece às regras do mundo, não obedece às leis do mundo, não obedece às coisas que estão aí, que são regras políticas, institucionais, jurídicas. Vão obedecer à lei de Deus? A não ser que toque nas vestes de Jesus. Às vezes é muito importante você pensar que tudo que está escrito aqui no Evangelho, as curas que Jesus fez, as pessoas que foram salvas por Ele, por crer, por ter fé, o cego Bartimeu, a mulher com fluxo de sangue, os cegos que foram restituídos à visão, os aleijados que passaram a andar, matou a fome de mais de 5.000 pessoas que estavam ali querendo ouvi-lo, fez o milagre na multiplicação, numa festa de casamento transformou água em vinho. Jesus nos deu o ensinamento, ensinou o Pai Nosso como orarmos. Jesus disse, numa regra, o que deveríamos fazer no momento de perseguição.
Aqui na palavra de Deus tem toda a regra, a história contada pelos discípulos de uma forma real e verdadeira. E quando você lê, você pensa o quê? Eu quero esse Jesus na minha vida, porque Ele está vivo. Deus age na nossa vida, chamando-nos para si e cumprindo suas promessas em nossa vida. Porque tudo que está aqui na palavra de Deus, Ele cumpre. Basta você ler, basta você meditar, basta você orar, basta você querer, basta você decidir, basta você escolher para que isso possa acontecer na sua vida de forma real e imediata. Ele cumpre suas promessas, porque Ele não mente. Jesus liberta-nos e leva-nos a lugares melhores. Lembre do oceano que é esse mundo. Lembra-se do barquinho que você está, a tempestade, o furinho. Quando você recebe Jesus, vem para o barco, Jesus. Vem, Jesus. Ele tampa o buraquinho e te leva para o porto seguro. Que tempestade? Lugares melhores, um porto seguro, onde você pode glorificar a Deus todos os dias da sua vida e ver os benefícios que Deus tem para você. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o médico dos médicos. Ele criou todas as coisas. Ele chama as estrelas pelo nome, exaltando-nos e mudando a nossa sorte a cada dia que passa. Faça a prova disso. Lá em Isaías 49:15, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta esquecesse dele, contudo, disse Deus, eu não me esquecerei de ti. Amados, quando lemos essa palavra de Isaías 49:15, imagine o que nós devemos pensar no dia a dia. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, falando de uma mãe, do filho do seu ventre, ela pode se esquecer dele completamente. Como existe por aí, mães abandonando seus filhos, recém-nascido, entregando-se na porta de escola, de igreja, de orfanato. Isso acontece todos os dias, todas as horas. Filho indesejável, filho que não queria e que depois que nasce, entrega-se para qualquer pessoa, esqueceu. Mas diz Jesus, disse Deus, eu não me esquecerei de ti. Ele não esquece de você. Presta atenção, amados, que eu estou dizendo nessa noite. Qual é o seu sofrimento? O que você está passando? Tem um Deus que está te olhando para você firmemente, que está te ouvindo o seu clamor, que está observando o seu choro. Você pode chorar a noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã, porque Ele está te olhando. Basta uma confissão de fé, basta você crer e dizer, eu te quero, Senhor, eu te quero agora. Deus dá-nos vitória sobre nossos inimigos. Quantas pessoas hoje vivem com medo de tantos absurdos que têm acontecido no dia a dia da vida? São inimigos declarados. E os inimigos declarados é aquele que chega e fala, sou teu inimigo, eu não gosto de você, eu estou te perseguindo. Tem os inimigos ocultos, aqueles que você não vê, mas ele existe e está pronto para te pegar. E tem um inimigo gratuito, aquele que não gosta de você porque não gosta de você. Ele tem antipatia de você. Você não fez nada para ele, para ninguém, você não fez nada, mas ele não gosta de você. Ele é um inimigo gratuito. Então nós temos 3 classes de inimigo: o declarado, o inimigo que é aquele oculto, que você não sabe, e tem o gratuito. Todos esses dirigidos pelo mal,
Todos esses dirigidos pelo Deus desse sistema de coisa, nesse império de trevas que as pessoas estão vivendo, que as famílias estão vivendo, cujo imperador é o diabo, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas quando nós somos do império das trevas transportados para o reino de Deus, do Senhor Jesus, tudo vai embora, desaparece, acaba, liquida, porque nós estamos vivendo debaixo da graça. Fomos transportados das trevas para a luz. E quando você está debaixo do poder de Deus, na luz, a escuridão vai embora, some, dissipa, desaparece. E você passa a enxergar algo que você não enxergava. Luz. Porque hoje, quando as pessoas estão nessa situação que nós identificamos no começo, os inimigos do próprio homem são da própria família, e isso realmente acontece no dia a dia. Quando você vem para a luz, aí some, desaparece, porque você passa a olhar as pessoas de forma diferente, você enxerga as qualidades das pessoas. Ah, mas ela tem muitos defeitos. Tem, todo mundo tem defeito, mas e as qualidades? Tem pessoas que só enxergam defeito. Vê uma pessoa, só vê o defeito dela, não vê as qualidades. Às vezes, a qualidade, às vezes não, na maioria das vezes, a qualidade é muito mais superior do que os defeitos das pessoas, porque nós somos pecadores, nós somos defeituosos. Nós temos os nossos pecados carregando diariamente, todo dia, toda hora. Mas vamos enxergar as qualidades das pessoas. Jesus nos ensina através da palavra, devemos amar aqueles que nos perseguem, devemos amar os nossos inimigos. Se você levar um tapa, dá outra face. Se você quiser andar com ele, vai outra caminhada. Anda com aquela pessoa, oriente aquela pessoa, ore por aquela pessoa. Amar o próximo como a ti mesmo, Jesus nos ensina. Um dos maiores mandamentos é esse. As pessoas não entendem isso. Na verdade não querem entender. Não querem entender. Ele dá vitória sobre nossos inimigos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Essa é a proteção contra os seus inimigos. Os anjos acampados ao seu redor. Deus diz: livra-me da angústia, Senhor. Invoca-me na angústia, Senhor. Eu te livrarei, disse o Senhor, e tu me glorificarás. Fácil, tranquilo, exercer a palavra de fé e confissão de que Jesus é mais importante para você do que qualquer outra coisa. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não entregou-o na sua mão. Veja bem, Saul, ungido de Deus para ser rei de Israel, Davi foi ungido menino ainda por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Davi tocava harpa para Saul, Saul teve inveja de Davi e queria matá-lo. Se você ler a história, você vai ver que Davi ficava fugindo. E teve uma oportunidade que Davi estava numa caverna, escondido, e Saul chegou nessa caverna para aliviar o ventre. Davi estava a passos dele, com a espada. Poderia muito bem matá-lo ali. Não. O que ele pensou, o que ele disse. Quando as pessoas indagaram, por que não matou aí o Saul aí à sua frente? Não vou tocar no ungido de Deus. Pegou um pedaço das vestes dele, depois foi apresentar, foi mostrar para Saul. Então, temos que pensar certas coisas, que às vezes o inimigo, nós não podemos atacar o nosso inimigo, nós temos que orar por ele, é o que diz a palavra. Temos que orar por aqueles que vos perseguem, orar. Deus, tome conta dessa pessoa que me persegue. Jesus fazia isso direto. Os apóstolos. O que devemos fazer para acabar com a crise em família, se a sua família estiver em tragédia, conforme eu identifiquei hoje? Primeiro ponto, a fé em Cristo Jesus.
Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquela pessoa que tem fé e busca a Deus recebe galardão, recebe algo importante. A fé é algo muito importante para nós. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, a obediência é muito importante também quando nós temos, além da fé, a obediência a Deus. Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Amém, irmãos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é ter medo de Deus, não. Temor é ter respeito a Deus, o Criador, o nosso Pai. Numa noite de luar, tivemos há pouco tempo uma lua nova e linda, maravilhosa. Quando você olha a lua e você vê as estrelas, o céu estrelado, você glorifica a Deus. Quando você acorda pela manhã e vê o sol nascendo, você glorifica a Deus e agradece a Deus pelo dia, agradece a Deus pela noite, faça as suas orações. Quantos dias você ora por mês? Eu vou mudar a pergunta. Quantas horas você ora por dia? Quais são os períodos que você ora e coloca a sua vida diante de Deus? Que você agradece e faz os seus pedidos. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, e tudo que pedires em meu nome eu farei, para que Deus seja glorificado. Está claro na palavra de Deus aquilo que é importante para nossas vidas? O que vamos fazer a respeito disso? Outro ponto importante, falei que a fé em Cristo, para acabar com a crise da sua família, a obediência e a gratidão. Jesus costumava dar graças quando orava. Gratidão. Ele agradecia pelo alimento. Ele agradecia pela revelação especial do Espírito Santo. Ele agradecia pelos milagres realizados. Quando nós estamos orando, nós temos que fazer esses agradecimentos. Mas não recebi milagre nenhum. Quem disse que não? Às vezes as coisas boas que acontecem na sua vida, você pensa que é coincidência? Não, é o agir de Deus na sua vida. Ele está te vendo. Ele conhece os seus pensamentos e sonda o seu coração. Apóstolo Paulo também seguiu o exemplo de Jesus e agradecia tudo, inclusive o seu ministério. É algo importante você agradecer o salário que você recebe, o pão nosso que você recebe, a família que você tem, a esposa que Deus te deu, os filhos que você recebeu de presente, que a Bíblia entende e classifica como tesouros de Deus para a sua vida. E às vezes a pessoa não entende o amor que você tem pelos seus filhos. Ele sabe que você o ama. Ele percebe o amor que você tem por seus filhos. A sua esposa percebe o amor que você tem por ela. Você fala, você declara. Esposa, você declara para o seu marido o quanto o ama. Você declara para os filhos, a família, os pais, filhos: vocês são tesouros em casa, nós amamos vocês. Tivemos recentemente o Dia dos Pais. Eu tive contato com várias pessoas dizendo assim: meu filho nem me deu os parabéns, nem falou comigo, nem nada. E não foi um nem dois, foram vários pais que estavam ressentidos porque não recebeu nem um abraço do filho. Por quê? Não é uma data fictícia, somente para vender. Sim, mas é o Dia dos Pais, como tem o Dia das Mães, tem o Dia da Sogra, Dia do Avô, Dia da Avó. Dia da sogra não ganha nada, né? Dia da sogra a pessoa prefere esquecer, porque está na Bíblia que a nora não gosta da sogra. Mas os avós são esquecidos. As pessoas são esquecidas no seio da família. Por que isso está acontecendo?
porque estão vivendo no império das trevas, escuridão total, não enxerga. Não enxerga o companheirismo, não enxerga o amor, não enxerga o amor fraterno, o amor de pai para filho, filho para pai. Entre família. Família é algo, é preciosa a família. Tem muitas famílias tradicionais antigas que fazem o quê? Se reúnem no final de semana, todos eles. Estive conversando com um rapaz hoje, anteontem. Ele falou: a coisa mais importante que existe na minha vida é minha mãe. A coisa mais importante da minha vida é minha mãe. Todo dia às 7 horas eu vou tomar café com ela. Eu não fico sem tomar café com a minha mãezinha, porque eu sei que um dia ela não vai estar junto comigo e eu vou ter saudade dela. É uma verdade. Você tem seu pai aí, tem sua mãe, vai ficar permanentemente com eles? Se você trata mal seu pai, trata mal sua mãe, daqui a pouco não vai ter alguém para você maltratar, porque eles já foram para a eternidade. E você vai ficar sozinho? Você está preparado para isso? Filho, filha, você que despreza seu pai, você que não assume a sua posição de filho e não ama o papai, não ama a mamãe, não ama o avô, não ama a avó, porque daqui a pouco a avó vai embora, o avô vai embora e você vai ter saudade? Algumas pessoas podem dizer assim: não vou ter saudade não. Esquece que vai ficar idoso, que vai ser avô futuramente, esquece. Família está em crise, uma tragédia acontecendo, é preciso consertar isso. E como que vai consertar isso? Seguir a Cristo acaba com a crise. Seguir a Cristo acaba com tudo isso que eu estou enumerando aqui. Por exemplo, a multiplicação de bênçãos. Milhares de pessoas aqui. E os discípulos chegaram até Jesus: dispensa esse povo aí que estão aqui há muito tempo e não tem o que comer. Jesus disse: dá comida para eles aí. Não tem, Senhor. O que é que tem? Tem uns peixinhos aí. Tem 5 pães e 2 peixinhos. O menininho, um bornalzinho, estava lá. André o discípulo, foi incumbido de buscar esses 5 pães e 2 peixinhos. E em Marcos capítulo 6, versículo 41, olha o que Jesus fez. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os comeram os pães, eram quase 5.000 homens. Mulheres e crianças não eram contados. Multiplicação. Sustentou a todos. Sob a sua palavra, os discípulos foram pescar e apanharam tantos peixes e a rede quase se rompeu, lá em Lucas capítulo 5. Jesus pode multiplicar as bênçãos da sua casa, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã. As dificuldades estão aparecendo a cada dia, uma dificuldade nova, algo novo acontece, mas você pode ter a multiplicação dos seus bens, do seu dinheiro e da sua vida nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Ele muda a nossa vida para melhor. Aceitemos Jesus como nosso Salvador e sigamos as suas pisadas. Tomemos posse de suas promessas e tenhamos uma vida abundante. Lá em João 10:10, o próprio Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se Jesus nos dá a entender que se o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e isso é uma realidade porque ele está destruindo a família está em crise, está em tragédia por causa dele, por causa do diabo, que está nesse império, é o imperador das trevas, está destruindo as pessoas, destruindo a família. Mas Jesus diz: ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida abundante. Qual é a escolha? Você escolhe aquele que mata, rouba, destrói? Continua no império das trevas. Se você ama aquele que mata, rouba e destrói, continue no império das trevas. Não tenha nada a ver com Cristo, nem com a palavra de Deus.
Mas se você quer ter uma vida abundante e plena, é do lado de cá. É com Jesus Cristo que você vai conseguir mudar a nossa vida para melhor, mudar a sua vida para melhor, aceitando Jesus como seu Salvador, seguindo as suas pisadas. E temos que tomar posse das promessas para ter uma vida abundante. Você quer? Você necessita disso? Ou você vai continuar no marasmo da sua vida medíocre que está vivendo? Porque tem muitas famílias que estão tendo uma vida medíocre, não saem do lugar, estão empacadas e indo para trás. João 8, 31, 32 diz: se nós permanecermos na sua palavra, seremos os seus discípulos. Deus, através de Jesus, consegue-nos transformação e salvação, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. João 14, 6. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Jesus socorre o aflito. Como que está o seu coração? Hoje, agora, nesse momento. Está pensando no amanhã? Está pensando na sexta-feira? No sábado? No domingo? Ou você está pensando na outra semana? O que vai ser da minha vida semana que vem? Consegui passar por essa semana intacto, mas cheio de problemas para resolver a semana que vem. Vou conseguir resolver? Jesus pode nos abençoar materialmente se você assim tiver necessidade, socorrendo o aflito nas suas necessidades, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o propósito principal de Deus é salvar nossa alma e dar-nos a vida eterna. Jesus é a solução para o que nos aflige. Sinta isso. Lá em Filipenses 4:11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O apóstolo Paulo nos dá um recado: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por quê? Porque ele tem Cristo, tinha Cristo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele pode passar qualquer tipo de necessidade, pode vir qualquer tipo de aflição, mas ele está em Cristo. E Cristo o livra, como livrou de todas essas situações. Creia no amparo divino, não se deixe levar pelas ansiedades, pois Deus é o refúgio e a fortaleza para a sua vida. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não desanime se você estiver atravessando momentos difíceis. Nem se deixe levar por sentimentos negativos, porque às vezes as coisas vêm na sua cabeça e você toma posse disso. Às vezes pensando que Deus o abandonou. Pois segundo a sua palavra, Ele é conosco e age no tempo certo, conduzindo-nos à porta da saída dos problemas que nos afligem. Família em crise? Sua família em tragédia? Até quando? Se você quer ter a presença do Todo-Poderoso na sua vida, então creia no único Deus, o Senhor. Aceite Jesus como seu Salvador. Esse é o primeiro passo de você se consagrar a Ele. Busque conhecê-lo verdadeiramente. Tendo um relacionamento mais profundo com Jesus e faça parte da família de Deus. Deixa ser transportado do império das trevas para o reino de Jesus. Se você quer hoje escolher ser feliz, parar de sofrer, você vai prestar atenção no que ele escreve em Apocalipse 21:4. Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muitas pessoas chorando hoje, que perderam seus entes queridos. Muitas pessoas sem saber o que fazer da vida. Está na hora de você parar de sofrer. Está na hora de você ter uma posição na sua vida, e é agora. Se você quer aceitar esse Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, sair do domínio do império das trevas do diabo e ir para o reino de Jesus Cristo, faça essa oração comigo, repetindo comigo agora. Senhor Jesus, em teu nome, quero agora reconhecer
e recebê-lo como único e suficiente Salvador da minha vida. Quero, Pai, estar contigo em todos os instantes da minha vida, aceitá-lo como meu Senhor, meu Salvador, meu Jesus. Nesse dia, quero me entregar totalmente ao Senhor. Faça de mim, Senhor, uma nova pessoa. Proteja-me, livra-me de todo mal. Eu te aceito, Senhor Jesus, com todo o meu coração, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida e me faça feliz, próspero e muita saúde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está aqui na igreja, se aceitou Jesus, fez sua oração, é só levantar sua mão. Você que está em casa aí, coloca a mão no coração. Quero abençoar a sua vida e orar por você agora. Querido Deus, Pai de amor, que maravilha poder saber cada vez mais da sua palavra. Não queremos mais viver no império das trevas. Queremos ser transportados agora para o reino de Jesus Cristo, onde Tu és o Rei, Senhor. Ó Pai, eu quero que o Senhor abençoe cada vida que levantou sua mão, que estão contritas de coração aqui na igreja e em casa. As pessoas que estão aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa dar prosperidade, saúde, alegria e paz. Escreva o nome delas no livro da vida e que elas possam ter força, vigor, sejam curadas de todos os males. Agora eu profetizo cura, Pai. Na pessoa que está enferma, está orando comigo, está pedindo agora, porque Tu és o médico dos médicos. Tu és maravilhoso, Senhor. Cura essas pessoas. Pessoas que estão com problemas financeiros agora, Pai. Em nome de Jesus, restaure as finanças. Repreendemos todo espírito de falência agora, em nome de Jesus. Relacionamentos interrompidos. Ó Pai, cure a família agora. O pai, a mãe, os filhos, toda a parentela. Traga o bálsamo da fé, do amor e da fraternidade para todos. Oramos, agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Ele é soberano sobre todos nós. Formoso é você.